E o famoso mantra Om, hein? Quem diria que esse também cairia dentro da polêmica? Mas antes da polêmica, vamos entender melhor o mantra Om. Om vem de um radical sânscrito, que é o radical Av, que significa proteger. Om Avati Iti significa Om é aquilo que protege. A Taittiriya Upanishad tem alguns mantras logo no começo que falam exatamente sobre isso, sobre os oficiantes, sobre os pujaris, sobre os brahmanes, que antes de começarem os seus rituais sempre entoam a sílaba Om. Porque a partir daquele momento em que o ritual começa, a partir daquele momento em que a tua prática começa, e você sabe que a tua prática começa com a invocação do mantra Om, significa que a partir daquele momento a tua mente deve se manter protegida de todas as distrações. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que quando você vocaliza a sílaba Om, o mantra Om para começar a prática, além dessa proteção, você não quer se comprometer com outra coisa além do entendimento contido nessa sílaba Om. Om é o símbolo sonoro de Ishvara, de Brahman, do Absoluto. Isso é uma coisa. Então, a gente já entende aqui muito bem o significado da sílaba Om. Mas o grande problema dessa sílaba Om é quando você vai fazer uma aula de yoga e aí a galera, inclusive o professor, puxa aquele Om de 5 horas. Aí você fica lá fazendo aquela vocalização da sílaba Om por não sei quanto tempo, mais ou menos o tempo que os teus pulmões suportarem. Aí a pessoa do lado suporta um pouquinho mais, a outra do outro lado suporta um pouquinho menos. Uma do outro lado está cantando, está vocalizando a sílaba Om em Ré, a outra está vocalizando em Sol, a de trás em Dó, ou seja, tá uma salada gigantesca em cima desse Om e fica horroroso, na verdade. O Swami Dayananda costumava dizer em relação a esse Om de 3 horas que era o Om da sirene emperrada, que todo mundo devia ter aprendido esse Om ouvindo uma sirene emperrada em algum lugar. Um outro caso bem curioso que a gente encontra em relação a essa vocalização da sílaba Om é o Aum, né? Porque, na verdade, se você for olhar a constituição da palavra, tem um simbolismo ali que é o A, o U e o M. O A que representa a criação, o U que representa a manutenção e o M que representa a dissolução de todo o universo. Mas você não vocaliza Aum, porque em sânscrito, quando a letra A e a letra U se juntam numa mesma palavra, ela se torna O. Então, esse é o ponto ali mais importante para a gente não repetir essa besteira de falar Aum. E o Swami Dayananda também brincava com isso. Ele dizia que não sabia se era o cachorro que tinha aprendido com o Swami ou o Swami que tinha aprendido com o cachorro fazer Aum. Então, Om. Então a gente viu que A e U, duas letras, formam uma outra, que é a letra O. E em sânscrito é sempre O, não tem O aberto, né? Então o formado por essas duas letras, que são A e U, cada uma com um tempo, vão formar uma letra com 2 tempos. Então o O em sânscrito ele tem sempre 2 tempos. E junta com a letra M vai dar um terceiro tempo ali a sílaba Om. Portanto, a sílaba Om tradicionalmente tem 3 tempos. Om, Om, Om. Essa é a forma tradicional de se cantar, de se vocalizar a sílaba Om. E logo depois de você vocalizar a sílaba Om por esses 3 tempos, você já vai engatar no mantra, ou seja, no Veda ou na Upanishad que você está estudando, ou que você vai cantar ali no início da aula, como Om Sahana Bhavatu
Sahanau Bhunaktu. Então você não fica 3 horas fazendo o Om para depois cantar o mantra, né? O mantra vem junto, vem Om, que já é parte do mantra, já é um mantra em si mesmo, e junta com todo o canto que vem depois. Então, não existe essa cantoria, essa vocalização de não sei quantas horas ali do mantra Om. Não existe essa coisa de, não, e assim eu consigo fazer vibrar os meus chakras e tudo mais quando eu estou vocalizando a sílaba Om dessa forma. Para começar, a gente não sabe nem se existe chakra, tá? Ninguém pode te provar por A mais B que isso existe. Então, esse não é o objetivo da prática de yoga. O objetivo da prática de yoga não é experiências de alinhamentos, de transformações, isso ou aquilo, aquilo outro. O objetivo do yoga é o conhecimento. E todo o conhecimento do universo já está contido simbolicamente neste som, que é o som da sílaba Om. E Om é realmente todo o conhecimento, é aquilo que destrói a confusão, é aquilo que destrói essa ignorância que impede que você veja a sua real natureza. Por isso também no final de um mantra, normalmente você ouve Harihi Om. Harihi vem de R, que vai dar Harati, que significa destruir em sânscrito. Então, Om é aquilo que destrói. Hari Om significa Om é aquilo que destrói. É aquilo que destrói toda a ignorância. O conhecimento de todo o universo, obviamente, é aquilo que destrói toda a ignorância. Então, a gente tem tradicionalmente uma grande reverência em relação à sílaba Om, e por isso a gente não canta a sílaba Om, assim como a gente não canta um mantra de qualquer jeito, a gente não faz música com um mantra, porque o mantra é aquilo que traz todo o conhecimento do Veda e que traz esse conhecimento há milhares de anos. Então, se cada um cantasse do jeito que quisesse, era que nem um telefone sem fio e esse conhecimento não teria chegado até hoje aqui pra gente. Então a gente tem uma reverência, uma atitude de reverência e respeito em relação à forma de vocalizar um mantra, a forma de vocalizar essas sílabas, exatamente para que esse conhecimento continue passando de geração em geração e trazendo luz para muitas pessoas. Então, esse era o recadinho de hoje, essa era a polêmica de hoje. E é uma polêmica muito básica, né? Porque a gente vê toda hora. Então, essa é a dica aqui do professor. Essa é a dica de que a gente cante os mantras, que a gente cante principalmente a sílaba Om da forma adequada, da forma justa, da forma que o Veda tradicionalmente nos apresentou. Hari Om.